Você conta tudo o que acontece na sua vida para a sua família? Quer dizer, eles sabem quais são seus objetivos, seus sonhos e suas dores? Bem, eu faço isso. Conto cada detalhe da minha vida, e isso se tornou uma espécie de maldição. Isso aconteceu quando eu morava com a minha avó, minha mãe e minha irmã mais velha, a Helena. Sim, não há homem nenhum na nossa casa. A vovó se divorciou do meu avô antes mesmo de eu nascer. Ela sempre disse que ele era uma pessoa desonesta e que um dia o pegou no flagra com a vizinha, então simplesmente o expulsou da vida dela. Eu nunca vi meu avô, nem em fotos. A vovó rasgou todas e jogou os pertences dele fora. Minha mãe também nunca conseguiu construir uma família. Ela se divorciou do meu pai quando eu tinha alguns meses de idade, então não me lembro dele. Mas segundo minha mãe e minha avó, ele não conseguia ganhar uma quantidade suficiente de dinheiro para sustentar a família, então era um inútil, e era bom que não estivesse mais por perto. Consequentemente, a experiência mal-sucedida das mulheres mais velhas da nossa família influenciou meus relacionamentos e os da Helena com homens. Com uma intuição forte, minha mãe e minha avó conseguiam farejar as imperfeições de cada cara com quem a gente se envolvia. Minha avó sempre dizia que, levando em conta sua experiência e os anos que já tinha vivido, ela conseguia saber qual era a intenção de um deles só de olhar para ele. E eu acreditei nela. Por isso, sempre contei tudo para minha família, principalmente sobre minha vida amorosa, assim que comecei a namorar. O nome dele era Ethan. Nós estudávamos juntos no ensino médio e, como sempre acontece, primeiro saíamos com o mesmo grupo de amigos. Depois ele me convidou para sair e no nosso terceiro encontro já nos declaramos um para o outro. E assim como qualquer garota de 17 anos, eu tinha certeza de que ele era o amor da minha vida. Eu estava totalmente apaixonada e toda vez que chegava em casa depois de um encontro com o Ethan, eu contava todos os detalhes do tempo que havíamos passado juntos. Tipo, que elogios ele fazia, o quanto era cavalheiro e como eu sentia calafrios toda vez que meu namorado pegava no meu cabelo. Como você pode ver, eu contava tudo mesmo. E no começo, tudo foi ótimo. Quer dizer, minha família parecia gostar do Ethan e todas ficavam bastante interessadas quando eu falava sobre mais um dos nossos encontros e tal. De vez em quando, ele ficava para o jantar. E, bem, depois de passarmos mais de um ano namorando, meu namorado praticamente se tornou parte da nossa família. Mas aí chegou a época de ir para a faculdade. Veja bem, a minha família não tinha condições de pagar meus estudos depois que eu concluísse o ensino médio, diferentemente dos pais do Ethan. Eles já tinham planejado muito antes que o meu namorado iria estudar na Europa, e isso me entristeceu, pois ficaríamos afastados por um bom tempo. Só que eu sabia que essa era uma ótima oportunidade e até um sonho para o Ethan, então tentei apoiá-lo. E um dia ele foi embora, mas prometeu mandar mensagens todos os dias. Disse que sentiria muitas saudades de mim e tal. Eu chorei, claro, e na época realmente precisava do apoio da minha família, mas não foi exatamente o que aconteceu. Minha mãe e minha avó continuaram interessadas no meu relacionamento, mas comecei a ouvir um monte de coisas desanimadoras delas. Diziam que essa coisa de relacionamento à distância não existia e que o Ethan certamente conheceria outra garota que ficaria ao lado dele e que ele provavelmente terminaria comigo. Então era melhor eu terminar primeiro para não me magoar muito. Elas até presumiram que a família dele fosse contra o nosso relacionamento, já que, sabe, nós não tínhamos muito dinheiro e eles poderiam pensar que não éramos pessoas decentes e assim por diante. E também que eles só tinham sido legais comigo porque sabiam que assim que o filho deles partisse para a Europa, nós terminaríamos. Eu me recusei a acreditar nelas e tentei rebater tudo o que diziam, mas aquele sentimento de que as duas poderiam ter razão em alguma parte não me largava. A situação piorou também com o fato de que, por causa do fuso horário e das rotinas diferentes do dia a dia, o Ethan demorava muito a responder minhas mensagens ou escrevia que não podia conversar naquele momento porque estava muito ocupado e tal. Aquilo me irritou muito e me fez sentir ciúmes, pois eu já estava presumindo que havia outra garota na jogada, sabe? Pois minha mãe e minha avó tinham me avisado. Enfim, em determinado ponto, ele ficou cansado desse ciúme e das minhas cobranças e terminou comigo por mensagem mesmo. Quem diria que aquilo doeria tanto? Eu chorei dias a fio. Estava arrasada e deprimida, enquanto minha mãe e minha avó não paravam de dizer, eu avisei.
Na época, pensei que deveria ter ouvido os conselhos delas e prometi fazer isso no futuro. Claro, o tempo passou e eu sobrevivi, digamos assim. Eu namorei mais alguns caras depois disso, mas não era nada sério. E assim que minha mãe ou minha avó, ou as duas diziam que o atual não era bom o suficiente, eu terminava. Aí um dia, minha irmã anunciou que o namorado dela, o Nick, a tinha pedido em casamento e que ela tinha dito sim. Eles se casaram e a Helena foi morar em outro lugar, mas vinha nos visitar todo domingo, pois o Nick trabalhava nesse dia. E sabe, comecei a notar uma coisa na nossa família que eu nunca tinha percebido antes. Minha mãe e minha avó adoravam interferir nas vidas das pessoas com seus conselhos sobre como deveriam fazer as coisas. E quando digo pessoas, me refiro a Helena. Sempre que minha irmã vinha nos visitar, minha mãe perguntava sobre a vida dela com o Nick. E parecia um interrogatório de um criminoso. Minha avó também nunca guardou sua opinião para si mesma. Elas até perguntavam sobre coisas muito pessoais, como quanto o Nick ganhava, e sempre comentavam sobre o fato de ele trabalhar aos domingos. Veja bem, as duas presumiam que ele tinha um caso. Em determinado ponto, isso começou a incomodar tanto a Helena que uma vez ela gritou com a mamãe e com a vovó e pediu que deixassem a família dela em paz, e passou um mês sem ir à nossa casa. Depois, claro, elas fizeram as pazes, mas os comentários sobre a inutilidade do marido da Helena não pararam. Eles se divorciaram antes mesmo de completarem 1 ano de casados. Essa situação me fez refletir sobre minha própria vida e lembrei que contava tudo para minha mãe e para minha avó. Meu primeiro relacionamento com o Ethan veio à minha mente e depois de analisar meu próprio comportamento, cheguei à conclusão de que ele tinha terminado comigo por culpa delas. Bem, não inteiramente delas, claro, mas se eu não tivesse contado literalmente tudo para as duas sobre uma coisa que deveria ficar só entre nós dois, talvez ainda estivéssemos juntos. 3 anos haviam se passado desde que terminamos, quando Ethan me enviou um e-mail. Na hora em que li a mensagem, eu senti uma coisa tão estranha. Uma empolgação, mas ao mesmo tempo uma preocupação, sabe? Era como se fosse uma carta do passado. Não havia nada de romântico nela. Ele só estava escrevendo para se desculpar por ter me feito sofrer tanto na época, e que durante aquele tempo todo ele não conseguia parar de pensar em mim, e que queria pelo menos saber se eu estava ok e se ainda estava com raiva dele. Nossa, foi tão legal e fofo da parte dele que eu respondi o e-mail. E aí decidimos nos falar pelo Skype um dia, e mais outro. E então, sabe, nós meio que começamos a namorar de novo. Ainda faltavam alguns meses para o Ethan pegar seu diploma, e ele prometeu que depois disso voltaria para finalmente me ver pessoalmente de novo. Eu fiquei nas nuvens quando ouvi isso e senti borboletas no estômago, da mesma forma que senti quando tinha 17 anos e namoramos pela primeira vez. Só que dessa vez eu prometi a mim mesma que não contaria nada sobre minha felicidade e sobre o Ethan para minha mãe e para minha avó. Mas, como você deve ter imaginado, se eu tivesse conseguido fazer isso, a história nem valeria a pena ser mencionada. Minha mãe percebeu, quase que imediatamente, que eu estava muito feliz e perguntou por quê. E, bem, eu estava bem feliz mesmo e resolvi falar para elas. Não contei tudo, a não ser o fato de que eu e o Ethan estávamos, de certa forma, namorando de novo. A mamãe e a vovó ficaram bastante surpresas, mas felizes por mim. E aí tudo começou de novo. Elas, como sempre, passaram a dar conselhos e a me questionar sobre tudo. Em determinado ponto, a vovó disse que eu não deveria falar tudo sobre mim para o Ethan, principalmente em relação aos meus relacionamentos após o nosso término. E eu disse que provavelmente não deveria contar para ela e para minha mãe também. Eu não quis ser mal educada, nem ofendê-la. É que as palavras simplesmente pularam da minha boca. Acho que naquele momento eu já estava cansada da mania que elas tinham de se meter na vida dos outros, principalmente quando ninguém tinha perguntado a opinião delas. Eu vi as sobrancelhas da minha avó se erguerem, surpresas, mas eu não me contive e continuei a acusando de ter destruído meu relacionamento com o Ethan 3 anos antes. E depois mencionei o casamento fracassado da Helena e até dei a entender que ela provavelmente tinha interferido no casamento da minha mãe também. Nossa, fiquei com tanta raiva enquanto dizia isso tudo. Mas quando terminei, vi que minha avó estava chorando. Aquilo me surpreendeu. Me dei conta de que nunca tinha visto chorar. E bem naquela hora, minha mãe entrou na cozinha, onde estávamos discutindo. Claro, ela correu para acalmar a mãe dela,
e me senti culpada por ter magoado tanto a vovó. Mas assim que minha mãe descobriu o que eu tinha dito e o que eu achava da interferência delas e da sua vontade de ajudarem, a briga começou de novo. E desta vez foi ainda maior, mas não era eu quem estava fazendo acusações, e sim a minha mãe. A última coisa que ouvi delas naquele dia foi que se eu estava tão chateada por conversar e ouvir a opinião delas, era melhor então arrumar minhas coisas e ir embora. E foi exatamente o que fiz. Naquele mesmo dia, fui para a casa da Helena, que ainda estava morando no apartamento para onde tinha se mudado quando casou. Já se passaram 2 semanas desde essa grande briga, e já pedi desculpas para as duas, mas sei que ainda estão chateadas comigo. E sempre que menciono alguma coisa sobre o Ethan, ou o fato de que ele vai voltar em breve e tal, elas me fazem parar de falar. E dizem que ninguém está interessado em saber sobre a minha vida particular, enfatizando bem a palavra particular. Essa é a minha história. Não se esqueça de dar um curtir para ela. Agora você está livre para me contar nos comentários se é muito próximo dos seus familiares. Seria muito